No verão, é comum ver pessoas com a barriga de fora na Rússia e em outros países pós-soviéticos. Usar camisetas sem mangas ou regatas também é frequente. No entanto, no Japão, mesmo com o verão sendo mais quente que em muitas regiões da Rússia, é raro ver alguém com a barriga ou os ombros de fora, principalmente mulheres. A cultura japonesa valoriza a modéstia e a formalidade em vestimenta, mesmo em situações informais, diferentemente do que se observa na Rússia e Ucrânia, onde a informalidade no vestuário é mais aceitável, principalmente em ambientes casuais. Esta diferença cultural explica a reação negativa de alguns japoneses ao ver alguém usando uma regata, como relatado em vídeos online sobre esportes. Essa diferença cultural se estende às vestimentas em geral, enquanto minissaias e roupas mais justas são comuns no Japão, regatas e roupas que deixam os ombros à mostra são consideradas inapropriadas. Conversar ao telefone no transporte público é algo normal na Rússia e Ucrânia, sendo comum observar pessoas conversando, mesmo em voz alta, com amigos ou familiares. No Japão, porém, há placas em quase todos os meios de transporte público solicitando silêncio e proibindo o uso de telefones celulares. Enquanto conversar com amigos no transporte público não é oficialmente proibido, é socialmente inaceitável e raramente visto, demonstrando uma cultura que preza pelo respeito ao espaço pessoal e silêncio em locais públicos. Tintura de cabelo é muito comum na Rússia e Ucrânia, com muitas pessoas usando cores vibrantes e diferentes. Cores incomuns como roxo, verde ou vermelho chamativo podem chamar atenção, mas são aceitáveis. Já no Japão, tingir o cabelo é considerado um grande evento e uma mudança significativa na aparência. Tradicionalmente, é praticamente proibido durante o período escolar, após a graduação, pode prejudicar as chances de conseguir um emprego em grandes empresas, que preferem candidatos com aparência mais conservadora. Como consequência, a maioria da população adulta japonesa mantém a cor natural do cabelo, geralmente castanho, com poucas exceções para tons mais claros ou escuros. A prática de furar orelhas em crianças pequenas é comum na Rússia e na Ucrânia, muitas vezes justificada pela crença de que a dor é menor quando se faz em tenra idade. No Japão, essa prática é praticamente proibida em escolas e pode ser um obstáculo para conseguir emprego em algumas empresas. A percepção cultural é muito diferente, com o costume russo e ucraniano visto como algo quase tribal por alguns japoneses. A preocupação e a intervenção em assuntos alheios são frequentes na Rússia e Ucrânia, com estranhos frequentemente oferecendo ajuda ou comentários não solicitados. Um exemplo seria alguém alertando sobre algo ou até mesmo dando conselhos sobre a vida pessoal. No Japão, a cultura valoriza a privacidade e a não interferência nos assuntos dos outros, mesmo em situações onde a ajuda seria benéfica. Embora pareça mais frio, a mentalidade japonesa busca evitar conflitos e preservar a individualidade. Essa diferença se estende até mesmo a situações de ajuda em casos de necessidade. Na Rússia e Ucrânia, pedir ajuda a estranhos pode resultar em recusa ou indiferença. No Japão, existe uma cultura forte de ajuda mútua e a busca por soluções coletivas é priorizada, mesmo que a pessoa precise pedir ajuda para tarefas simples como encontrar um endereço. Comer na rua é comum na Rússia e Ucrânia, com pessoas consumindo alimentos enquanto caminham ou se deslocam. No Japão, a cultura gastronômica é muito valorizada e há uma forte ênfase na experiência de comer sentado e apreciando a comida com calma, o que se reflete na mídia e em programas de televisão. Comer enquanto se anda é considerado falta de educação e raramente visto, demonstrando respeito pelo alimento e pelo ato de comer. O uso de perguntas retóricas é comum na língua russa e ucraniana, muitas vezes integrado à estrutura natural da conversa, sendo às vezes imperceptível para os falantes nativos. O uso excessivo, comum na língua russa, pode levar a mal-entendidos com falantes de outras línguas, como o japonês, que não costuma usar este recurso linguístico com frequência. O mesmo acontece com o sarcasmo, muito usado em russo e ucraniano, que pode não ser entendido como tal pelos japoneses, resultando em situações embaraçosas. Utilizar a buzina em congestionamentos é comum na Rússia e na Ucrânia, sendo visto como uma forma de expressar impaciência ou alertar outros motoristas. No Japão, o uso da buzina é extremamente raro, sendo considerado rude e desnecessário. A cultura japonesa enfatiza a paciência e o respeito às regras de trânsito, mesmo em situações de trânsito lento. Embora possa parecer ineficiente em situações de emergência, a falta de uso da buzina demonstra uma postura cultural diferente em relação à resolução de conflitos no trânsito. A pontualidade no transporte público é vista de forma diferente na Rússia e Ucrânia em comparação ao Japão. Atrasos, principalmente em dias de neve, são considerados normais. No Japão, mesmo atrasos mínimos são motivo de preocupação e reclamações aos responsáveis pelo serviço, demonstrando a alta expectativa por eficiência e pontualidade. A cultura japonesa valoriza a precisão e a organização, e os atrasos são vistos como uma falha no sistema. Ucranianos e russos tenderiam a reagir de forma mais pacífica a atrasos prolongados que os japoneses, que estão acostumados a um sistema de transporte público extremamente pontual. Ceder lugar nos transportes públicos para idosos e pessoas com deficiência é mais comum na Rússia e Ucrânia, apesar de não ser uma regra universalmente seguida.
No Japão, apesar da existência de assentos reservados, a cultura de ceder lugar nem sempre é tão presente. A disponibilidade de assentos reservados, embora insuficiente para a grande população idosa do Japão, contribui para a percepção de que não há a mesma necessidade de ceder lugar que em outros países onde esta cortesia é mais difundida.